Bom dia, irmãos. Mais alguém chegando. Que bom. Vamos abrir nossas Bíblias para a primeira epístola de João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Bom dia, Felipe. 1 João, capítulo 1. E vamos ler um versículo cada. 1 João, capítulo 1. E quando leia com voz forte, porque estamos... 1 João, capítulo 1. Então eu vou ler o primeiro e depois cada um lendo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vemos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que nós ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok. Pode ler o outro versículo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos por ter um dia tão lindo hoje. Obrigado, Pai. Uma temperatura bem agradável também. Pai, nos dirige hoje enquanto que olhamos na Tua Palavra, para que podemos ver Cristo e que podemos entender melhor a Tua Palavra, podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus, conhecendo mais Tua Palavra. Pedimos, Pai, que esteja com as pessoas, que se tiver mais alguém chegou agora, se tiver mais chegando, que podem chegar logo, Pai, seguro, e dirigem todas as classes hoje, Pai. Esteja com os professores, professoras, e comigo, Pai, enquanto que abrimos Tua Palavra. Pai, te louvamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Eu decidi que nós vamos fazer nosso estudo na primeira epístola de João agora, né? Acabamos o último assunto semana passada, então estamos aqui na primeira epístola de João. Esta epístola leva o nome de João
assim como as duas outras que a seguem. Mesmo assim, tecnicamente, as 3 epístolas são escritas anônimas. Isso ocorre porque elas não têm endereço nem assinatura. A maioria dos estudiosos, por isso, mesmo assim, concorda que o apóstolo que escreveu o 4º evangelho é também o escritor dessas epístolas. Parece não haver uma boa razão para rejeitar a tradição de que 5 documentos, livros do Novo Testamento, foram escritos pelo apóstolo João. Alguém poderia desejar que o escritor a quem Deus usou para escrever esta epístola tivesse incluído o seu nome, mas isso não acontece. Na maioria das outras epístolas tem nome. Por exemplo, se abrirmos para Romanos capítulo 1, nós vamos ler em versículo 1 e 7, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, versículo 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. E assim com todas as epístolas do apóstolo Paulo. Podemos ir para o livro, a epístola de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. E podemos pensar também de Pedro. Em 1 Pedro capítulo 1, nós lemos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E podemos também ir para a epístola mais curta no Novo Testamento. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Mas aqui em 1 João não há crédito, pois não é endereçado e não assinado. A autoria comum do epístola, das 3 epístolas e do Apocalipse, parece implícita no uso do termo significativo logos. É aplicado ao nosso Senhor somente nesses livros. E este é um forte argumento para todas as 3 terem vindo da mesma pena. Por exemplo, em 1 João, aliás, no Evangelho de João, versículos 1 diz: no princípio era o verbo, logos, e o logos, verbo, estava com Deus, e o verbo, logos, era Deus. E versículo 14: e o verbo, logos, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós lemos aqui em 1 João capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra, logos, da vida. E versículo 7 do capítulo 5, capítulo 1 João 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, logos, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E podemos pular para o Apocalipse, capítulo 1, e nós lemos: o qual testificou da palavra de Deus, logos de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Em versículo 13 do capítulo 19, estava
vestido de uma veste tingido em sangue, ou tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, Logos de Deus. Podemos encontrar muitas semelhanças entre esta epístola e o Evangelho de João, que fornecem outras evidências conclusivas de que o autor de 1 João foi o apóstolo João. O uso das palavras como verdade, luz e frases como na luz e nascido de Deus em 1 João revelam as semelhanças significativas em estrutura, estilo e vocabulário com o Evangelho de João. Também é significativo que o anonimato de João seja evidente em suas epístolas, assim como em seu Evangelho. Ele nunca usa sua autoridade como apóstolo para fundamentar sua mensagem, mas começa esta primeira epístola da mesma maneira que com o Evangelho de João. Pode notar que os outros apóstolos fizeram isso. Outra expressão comum a João está em capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz no versículo 8. E dissermos que não temos pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não o quê? A verdade em nós. Se não temos pecado, é essa a frase que eu quero pegar. Se não temos pecado, refiro-me ao uso do verbo ter em conexão com pecado. Em outros lugares, as Escrituras falam de cometer pecado, mas não de tê-lo. Alguém quer ler para nós João 9:41? Quem quer ler, por favor? João 9:41. E vamos ver esse uso de ter pecado. 9:41, Ismael. Quem quer ler João 15, versículo 22 e 24? Guilherme. E outra pessoa, João 19:11. João 19, ok? Felipe. Então, vamos para João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 41. Pode ler. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E ele usa o verbo ter. Notou? Ok? Agora vamos para capítulo 15. Capítulo 15. Quando eu estava estudando, eu nunca tinha notado isso. Conheço o termo tem pecado, não tem pecado, e cometer pecado, mas nunca notei que esse era algo apenas de João. Ok? Capítulo 15, versículos 22 e 24. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. De novo, o uso do verbo ter. Agora, por último, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11.
19 e 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Agora ele inverteu e colocou o verbo no fim. O maior pecado tem. O que se dizer é que o princípio do pecado é inerente em nós. Nós a possuímos pecado. É uma parte de nós. Em contraste com esse fato, temos o apóstolo direto declarado de nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e curiosamente é escrito por João em sua primeira epístola. Voltando para 1 João agora, capítulo 3, e veremos isso. Capítulo 3, 1 João, capítulo 3. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A palavra há, no grego, é a mesma verbo ter. Então, não tem pecado. Não há pecado. Em nós temos pecado. Nele não há pecado. Não há nenhum pecado. Não há pecado. Ponto. O uso peculiar dessa expressão nesses dois livros também sugere que eles foram escritos pelo mesmo escritor. Outra palavra comum à epístola ao Evangelho é a palavra grega parakletos, da qual obtemos nossa palavra portuguesa paracleto. É traduzido no Evangelho de João como consolador. Tá? Então vamos lá, João capítulo 14. João 14. Veremos versículo 16 primeiro. João 14, versículo 16. João 14, 16. E nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vem nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Paracleto, consolador. Veremos também isso em versículo 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui é esse consolador nosso é aquele que habita em nós. E como nós vimos, versículo 16, para que fique convosco para sempre. O que quer dizer para sempre? Eternamente. Permanentemente. Cada minuto, cada segundo. Para sempre. Não diz quase para sempre. Não, quase sempre, não, sempre. Agora vamos também para capítulo 15 e veremos versículo 26. Mas quando vier o Consolador,
que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio, falando aos discípulos. Né? Agora, podemos ver mais um uso, capítulo 16. João, Evangelho de João, capítulo 16. Agora, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Lembra, ele prometeu voltar para o Pai. Ele tem que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E podemos continuar lendo sobre outras responsabilidades do Espírito Santo, como o versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora, quando é que Cristo foi para o Pai? Quando é que... Vamos ver o que você conhece das Escrituras. Quando ele subiu, Quando ele subiu? quando os discípulos estavam vendendo com a multidão, e ele subiu, não se fizeram, E encontra isso onde? em Atos. Capítulo 1. Lembra, quando ele morreu, ele não foi para o Pai. Lembra quando ele encontrou as mulheres, ele disse, não me toca ainda, eu tenho ido para meu Pai. Ele foi onde? Agora eu O que você disse? Cristo foi onde então, quando morreu? Quando morreu. O corpo foi sepultado, né, por 3 dias e 3 noites, mas Cristo foi onde? Onde foi? Tá? Parece aquela questão de prova que você sabe, mas você acha que está muito fácil. Ou que tem muita, ou tem. Ele foi para um lugar chamado Sheol. Naquele tempo, o Hades, ou Sheol, Sheol, a palavra hebraica, Hades, a palavra grega, mas é tradução usada um ou outro. Um lado, o que estava? O lado de tormento para todos os injustos. Houve um abismo que ninguém podia atravessar, e nesse lado era o quê? O seio de Abraão, ou paraíso. Então Cristo foi aonde? Ele levou sobre si o quê? Nossos pecados. Então ele foi carregado com injustiças, pecados, a culpa dos pecados. Onde ele foi? No lago de fogo. Ele foi para Hades, foi também, lembra, ele tinha que pagar nossa pena. E eu creio que ele foi até o lago de fogo também. Por quê? Porque a pena do pecado é eterno. Tormento. E de alguma maneira, ele que é infinito, podia fazer algo que uma pessoa finita nunca podia fazer. Ir lá, pagar a conta e sair.
minha conta, sua conta. E ele levou esse lado, ele levou todos esses que eram no paraíso para os céus. Hoje em dia, esse lado não existe mais. O injusto vai direto para esse lado, esperando a um dia ser julgado. Aliás, já está julgado, vai ouvir pronunciada sua pena. Bom, esse é outro assunto, mas onde foi Cristo? Né? Não. Para o guia. Coisa interessante. Ele foi para pagar nossos pecados e pagou. Quando irmos para a Epístola de São João, a primeira Epístola, capítulo 2, nós podemos encontrar essa palavra Paracletos mais uma vez. Em 1 João, capítulo 2. Mas aqui está traduzido de maneira diferente. Lembra? É Consolador no Evangelho de João. Aqui, capítulo 2, nós lemos: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um paracleto, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra paracleto significa literalmente alguém chamado para ajudar. Alguém que assume sua causa. Um amigo do acusado. Então tem a ver com a questão de legalidade de tribunal. No Evangelho, o Consolador, o Paracleto, é o Espírito Santo e ele habita em nós. E seu ministério é fornecer basicamente 4 coisas. Voltando para o Evangelho de João, vamos lá, capítulo 14. João, capítulo 14. João 14. Vamos ver o versículo 16. Nós lemos o versículo 16, João 14, 16. Jesus está falando, já lemos esse, mas vamos ler de novo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O que temos aqui é, sendo que Cristo estava no mundo e Ele ia se ausentar, Ele está prometendo outra pessoa para ficar em seu lugar, né? Para ficar com quem? Comigo. Como meu companheirismo, meu companheiro. Então nós temos companheirismo aqui, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Lembra? O Espírito Santo é nosso companheiro. Onde você vai, você leva Ele. Ele te acompanha sempre, lembra? Estará sempre conosco. Em versículo 26, capítulo 14, versículo 26, nós encontramos outra coisa que Ele, outro papel, outro ministério que Ele fornece. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o quê? Ensinará todas as coisas. Aqui nós temos conselho. Então ele fornece companheirismo, conselho,
Agora vamos para capítulo 15 e veremos mais uma coisa. Versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que é o da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele o que? Testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo. Aqui podemos encontrar, eu vou chamar coragem. Ele está conosco e ele testificará e nos ajudar a testificar. Então ele nos dá coragem para seguir com a mesma letra C, né? E, enfim, capítulo 16, versículo 7, vamos ver mais uma palavra que é com letra C. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. 16. Sete. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Mas eu estou procurando, acho que eu errei. Aí diz, e quando ele vier, convencerá. Convencerá. Temos aqui convicção. Convicção. Convencerá, convicção. Assim, temos permanentemente em nossas vidas o Paracleto Divino, o Espírito Santo, durante nossa peregrinação terrena, nossa vida aqui, nesta vida na Terra. Né? Mas lá nos céus, nós temos nosso outro Paracleto, o advogado. E nós vimos em 1 João que ele serve como, ele toma parte de advogado, né? Para dar satisfação ao Pai. Porque é traduzido advogado. E lá, o nosso Paracleto é o Senhor Jesus Cristo e não o Espírito Santo. O Espírito Santo conosco porque ele está ausente. Ele está lá e ele também está trabalhando a nosso favor. O seu ministério, como tal, é constantemente apresentar ao Pai a satisfação por nossos pecados, porque ainda somos pecadores. E somos pecadores salvos. Então ele dá satisfação ao Pai na nossa ausência. O uso desta única palavra traz o Evangelho e a Epístola juntos como tendo o mesmo autor. Os outros escritores não usam esses termos. Então podemos dizer que ninguém pode duvidar que o autor desta epístola teve uma comunhão bem aproximada com o Senhor Jesus Cristo. O autor, quem que escreveu, vamos para 1 João, capítulo 1, e vamos notar versículos 1 a 3. Ninguém pode duvidar que o autor desta epístola teve uma comunhão bem aproximada com o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos versículos 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, ele está falando sobre experiências pessoais aqui. O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela.
E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. E que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Sabemos que houve 3 apóstolos que só estiveram com Cristo em várias ocasiões. Quais são? Três apóstolos que muitas vezes estavam apenas com Jesus. Quem são? Pedro, Tiago e João. O círculo de amizade. O círculo íntimo. Uhum. Em várias ocasiões. Somente eles estavam com Cristo no Monte da Transfiguração, na casa de Jairo e no jardim de Getsemane. Somente esses 3. Vamos ver isso indo para Mateus capítulo 27. Não, 27. Mateus 27. Sabe alguma coisa? Eu estou com... Deve ser Mateus 26, né? Eu tenho um número... 26, 36. Começando com 36, assim. Dá mais. Ok. Mateus. 37. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 37. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Este no Getsemane. Vamos para um momento. Eu tenho... Eu quero chegar na Transfiguração. Vamos para Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Versículos 22 a 21 a 37. A filha de Jairo. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e algo aconteceu no caminho, né? E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido
tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo que se lhe secou a fonte do seu sangue, ela percebeu o milagre acontecer no corpo dela e sentiu no seu corpo estar já curada daquele. Lembra, eles estão andando, vamos dizer, meio depressa para chegar na casa de Jairo, né? Mas agora está sendo detido. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão. Quer dizer, ele parou e virou. E disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? O que é isso? Né? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salva. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Agora lembra, eles estavam indo para a casa de alguém onde tinha uma filha morrendo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Lembra, tem uma multidão aqui e está dificultando também a andar. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, os três. Agora, agora vamos para o monte da tentação. E nós encontramos isto em Mateus 4, e versículo. Eu estou procurando aqui. É a tentação ou a transfiguração? Transfiguração. Marcos 9. Por alguma razão. Bom, vamos para Marcos, onde? 9. 9. Tem a citação dos três. 1, 2. Eu estava querendo. Ok. Marcos 9. E vamos ver quem está com ele. Versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo quem? Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti,
uma para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Quer dizer, eles não podiam ouvir Moisés nem Elias falar, só Jesus. Voltando para 1 João agora, quando essa epístola foi escrita, João era provavelmente o único apóstolo sobrevivente. Os anos haviam amadurecido esse discípulo a quem Jesus amava. Nesta última palavra, desse livro, inspirada e dada para a igreja, o autor se retira para segundo plano, quer dizer, sem querer falar de si mesmo. Embora não tenhamos o nome do escritor, podemos sentir a personalidade dedicada de um humilde homem de Deus, cuja alma foi enriquecida pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E da maneira que ele começa, dá para perceber, ele era um dos apóstolos, mesmo que ele não diz apóstolo João. Quando nós estudamos os evangelhos, encontramos logo Pedro, Tiago e João com Cristo e durante todo o ministério. Em Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20, nós lemos: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Os empregados, o pai tinha vários empregados, além de seus filhos, te ajudando. Isso é uma vida normal, né? Em Lucas, capítulo 5, versículo 10, diz: E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Agora, a mãe de João era a mulher por nome Salomé. Em Mateus 27, versículo 56, diz: Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, outro Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E outro lugar dá o nome dela. E já lemos um versículo onde indica que ele era o irmão de Tiago. Diz: E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, esse é Marcos 15, versículo 40, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então, ele foi, sem dúvida, influenciado a Cristo através da pregação fiel a João Batista. Quando nós voltamos nos evangelhos, vamos ver isto. E João tornou-se um devoto seguidor do Senhor Jesus Cristo e uma testemunha fiel, leal da divindade de Cristo. Agora nós vamos ver algumas passagens comuns entre o Evangelho de João com a primeira epístola de João. Eu tenho aqui umas folhas. Eu achei que
Talvez vocês gostariam de ter esta. Não está se separando aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler. Eu vou pedir que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa. Vamos dividir então Luciano, Felipe e Guilherme, e Ismael, Gabriel e Damião, tá? E vocês três, Ismael, vocês vão ficar no Evangelho de João. E vocês três vão para a primeira epístola de João. Ok? Então, eu vou pedir que Ismael leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e também versículo 14. E eu vou pedir que Luciano leia para nós 1 João 1 e 5, 7, tá bom? 1 João, capítulo 1 e capítulo 5, versículo 7. 2 versículos. E Ismael, capítulo 1, de o Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 14. E os versículos estão escritos. Ok, pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok, agora vamos ouvir, lembrando que foi lida, capítulo 1, versículo 1, de 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ok, agora capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. O que está comum nesses versículos? Quais a palavra principal, ou palavras? Tanto no Evangelho como na Epístola. No versículo tanto do Evangelho como de 1 João, princípio. O princípio. E logo, só que E logos? está diferente, palavra, verbo. Uhum. Verbo, palavra. Ok, agora, Damião, você pode ler capítulo 15, versículo 11. E Guilherme, capítulo 1, versículo 4, de 1 João. Damião no Evangelho de João, Guilherme na Epístola de João. Capítulo 15, versículo 11, Damião. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, que o vosso gozo seja completo. Agora, capítulo 1, versículo 4, de Epístola de João, de 1 João. Estas coisas os escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. O que está agora comum? Qual a palavra? Gozo. E o desejo dele que nós tenhamos alegria. Agora, Gabriel, leia para nós capítulo 9, versículo 41. E Ismael, capítulo 15, versículos 22 e 24. E depois que eles leiam isto, então Luciano pode ler capítulo 1, versículo 8
da Epístola de João, 1 João 1:8, e Filipe capítulo 3, versículo 5. Ok, capítulo 9 do Evangelho, versículo 41. Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ok? Agora, capítulo 15, versículo 22. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem culpa do seu pecado. 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Ok? Agora vamos passar para 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Em capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui a semelhança é bem óbvia, porque já temos falado isso, mas qual é a coisa em comum? Pecado e a ideia de ter pecado. A ideia de ter pecado, não cometer pecado, mas ter pecado. Ok? Muito bom. Agora vamos para o capítulo 14. Damião pode ler versículos 16 e 26. E Gabriel, capítulo 15, versículo 26. Ismael 16, 7. E Luciano pode ler capítulo 2, versículo 1. Pode ler. Capítulo 14, 16 e 27. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Agora capítulo 2, versículo 1. 16, 7. Oh, desculpe. 16, 7. Aham. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Agora capítulo 2, versículo 1 de 1 João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora esse também já, mas qual é o que está mais em comum nesses versículos? Consolador e advogado, mesma palavra, paracleto. Agora, quem quer ler João 12, 35? Gabriel? E Filipe capítulo 2, versículo 11. Vamos ver, notando outra coisa em comum agora. Capítulo 12, 35. Pode ler. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ok? Capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
está em comum aqui? Trevas. E sabemos o contraste das trevas é o quê? Luz. Ok, capítulo 15. Ismael, capítulo 15, versículos 18 e 19. E Damião, capítulo 17, versículo 14. E nesse lado, Guilherme, capítulo 3, versículo 1 e também versículo 13. 3, 1 e 3, 13. Ok, vamos ouvir. Capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ok, Damião? Dei-lhes a tua palavra, que o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Agora também versículo 25, Damião. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Obrigado. Agora capítulo 3, versículo 1 e 13. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Agora, o que está em comum aqui? A relação de ódio do mundo contra os filhos de Deus. E contra Cristo mesmo. Né? E o contraste é o quê? O amor de Deus. Né? Muito bom. Agora, alguém leia Gabriel, capítulo 8, versículo 44. E Luciano, capítulo 3, versículo 8 da primeira epístola de João. 8:44. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qual está em comum agora? O diabo sendo o pai da mentira. E do ódio. Pecado. Pecado. Agora vamos para capítulo 15, Ismael, versículo 13. E Filipe, capítulo 3, versículo 16. 15:13. 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. 3:16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que está em comum aqui? A vida. A vida, tem mais. Vida, sim, mas tem mais. Sacrifício, né? O amor sacrificial. Amor sacrificial que Ele deu sua vida por nós. Né? Agora os últimos dois versículos. Capítulo 3, 36, Damião, leia. E Guilherme, 5:12. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Boa. Agora, capítulo 5, 1 João, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que está em comum agora? Ter ou não ter. Ter ou não ter o filho. Ter vida ou não ter. Né? Então, vocês podem levar esses papéis para casa. Seria bom notar os contrastes, o que está em comum, né? Cada versículo, cada par de grupo, né? E faz um bom estudo, né? Dá para ver que o estilo literário é parecidíssimo, né? A maneira de escrever ali. Pode ser Não tem como negar que não foi o mesmo autor. E semana que vem, fique durante a semana meditando em capítulo 1, tá? Vamos orar. Felipe, você pode encerrar-nos em oração? Ora. Pai Santo, graças te damos, Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui estudando a Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra eterna, que é viva e eficaz. Obrigado por esse tempo, obrigado por sempre ter um pastor aqui na nossa igreja que pode elucidar essas questões para nós, Pai. Obrigado pelos paralelos que o Senhor traz nas Escrituras, que conforme vamos estudando, essas questões vão falando aos nossos corações, Pai. Obrigado por isso. Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz e que possamos voltar à noite também para estudar mais e aprender mais de Ti, Pai. Obrigado pelo que tem feito nessa igreja, Pai. Que o Senhor possa continuar trabalhando, Pai, nos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, aqui termina a nossa parte virtual e vamos passar por um tempo de oração.